essa falha argumentativa, a falha argumentativa da qual vamos falar hoje na aula de redação, diz respeito a esse ciclo, tá? Esse círculo vicioso, na verdade, ele não só é produto de uma argumentação ruim, né? Mas também ele é demonstrado por meio da repetição de palavras, tá? Então, quando ficamos na mesma ideia, quando fincamos ali na mesma ideia, estamos demonstrando que, na realidade, não sabemos o que estamos falando, né? E é bem complicado porque é perceptível. Acontece de, às vezes, também, a gente, dentro do círculo vicioso, a gente cometer uma outra falha, que é uma falha da obviedade, de você falar algo óbvio só para poder ganhar mais linha. É bizarro pensar que tem gente que faz isso, né? Mas com certeza todos nós já fizemos em algum texto, né, com um tema do qual a gente não tinha domínio. Então, quando a gente não tem domínio do tema, a gente, né, fica ali meio que tentando circular, mas aí, obviamente, isso é uma falha. Eu vou projetar aqui para vocês, para a gente dar continuidade. E se a gente... Eu acho que a gente já vai terminar, né, porque faltam poucos slides, e a gente terminando, a gente já começa a conclusão hoje, tá? Então, já vimos os parágrafos de introdução, já vimos os parágrafos de desenvolvimento, e vamos fechar os de desenvolvimento e, de repente, já começar a conclusão, tá bom? Então, eu estou apresentando aqui para você para que a gente estude junto aqui essa falha. Então, vamos lá. Círculo vicioso. Essa falha acontece quando o argumento é, na verdade, uma repetição do que já foi dito anteriormente. Muitas vezes o autor de um texto, talvez por falta de planejamento ou mesmo por ter um repertório sociocultural pouco produtivo, repete com outras palavras a mesma ideia, causando uma redundância. Por exemplo, vamos ver aqui esse exemplo. Ó. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não entendi. Calma aí. Muitas pessoas não conseguem estudar porque não entendem a matéria ou o que o professor diz. Assim, esses alunos não se desenvolvem nem estudam por falta de compreensão da matéria ensinada pelo professor. Aí você vê assim, caraca, já, mas esse cara aí é super cara de pau, né? Ele basicamente está dizendo a mesma coisa, mas, gente, acontece muito. Acontece muito. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto, tá? Que é o seguinte, ó. Se liga, acorda, ó, presta atenção. Muitas vezes a gente, quando está fundamentando, e isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, a gente está começando o parágrafo de desenvolvimento, ali o primeiro período, citando o argumento novamente. Aí, quando a gente vai para o segundo período do desenvolvimento, a gente está fazendo o quê? A gente está fundamentando. Aí, na fundamentação, a gente usa, né, um recurso argumentativo, né, a gente usa uma citação, a gente usa um dado estatístico. Depois, a gente cria a relação entre um e outro. Aí, o que ocorre? Muitas pessoas colocam os desdobramentos ainda na fundamentação, tá? E aí, o que acontece? Sobra para o terceiro período, que é o período de finalização, sobra para ele dar novos desdobramentos. Mas, às vezes, você não tem mais desdobramentos, você só tem um ou dois, que você já mencionou no segundo período. E aí, como faz? O que acontece é que, normalmente, você comete esse tipo de coisa aqui, sem perceber, sem perceber. Então, a gente tem que pensar assim, olha só, a minha fundamentação vai ser assim. Eu vou relacionar aqui o pensamento do Charrodot
com a questão do preconceito linguístico. Eu vou relacionar, vou criar uma relação e vou dizer que eu posso aproximar os dois porque existe a questão de você diminuir o outro pela maneira como o outro fala. Aí, eu vou tirar o desdobramento disso. Qual é o desdobramento? De quando a gente aponta para o outro, né, a maneira incorreta de ele se manifestar linguisticamente. A exclusão social, né? Então, se o desdobramento é exclusão social, eu tenho que deixar esse tópico, exclusão social, para a finalização. E aí eu posso dizer, dessa forma, há um aumento na desigualdade social. Entendeu? Aí eu estou fechando com uma coisa concreta, não estou falando assim esses alunos não se desenvolvem nem estudam por falta de compreensão da matéria, sendo que eu acabei de dizer que muitas pessoas não conseguem estudar porque não entendem o que o professor falou. Tá? Então a gente tem que ter cuidado no nosso desenvolvimento, e aí, ó, eu chamo a atenção aqui mesmo para você que já faz redação há muito tempo, mesmo para você que já tem a sua construção ali formada, os seus períodos formados, repense sobre a finalização do seu tópico frasal, tá? Repense sobre. A gente sempre consegue melhorar o que a gente já faz há muito tempo, tá? Então vamos aprimorar essa ideia para a gente poder, então, ter um bom desenvolvimento na redação, tá? Um texto em que não há um desenvolvimento de ideias quase sempre evidencia falta de planejamento, o que é facilmente identificado, pois o autor faz a argumentação circular em que não há progressão ou a análise daquilo que se expõe, voltando sempre ao argumento já apresentado, né? Exatamente. Então você fica ali naquele círculo, você não consegue sair dali porque você não planejou. E aí é que tá. O que seria esse planejamento de texto, né, gente? A gente sempre fala sobre isso. Tem que planejar, a redação não existe. Uma boa redação não existe sem um planejamento de texto. Então, você leu a proposta, você leu o tema, né? Você pensou, olha, eu vou introduzir com isso aqui. Aí você bota no papel, escreve, né? A gente chama isso de... a gente pega a folha, né? A gente escreve assim, projeto de texto. Aí a gente coloca lá, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Beleza. Aí, numa outra folha, a gente faz um brainstormingzinho, que é o quê? Você colocar ali a tempestade de ideias que você tem. Então, tudo que remete ao tema para você. Tudo aquilo que você pode falar. Todos os repertórios que você tem. De leitura, né, de texto em si, de movimento literário, de concepção biológica, de concepção filosófica. Você pensa, isso aqui eu posso relacionar com esse meu argumento, isso aqui eu posso explicar usando esse dado estatístico que eu conheço. Por aí vai. Tá? Então, a gente primeiro organiza. Então, eu vou introduzir a minha redação trazendo a Revolução Francesa. Depois vou trazer o tema e vou pensar nos dois argumentos, tá? Meu argumento 1 é esse, meu argumento 2 é esse, beleza. O argumento 1, qual vai ser a fundamentação teórica que eu vou usar? Eu vou usar um dado? Eu vou usar uma citação? Eu vou criar ali uma situação concreta, né? Vou pegar um exemplo, vou exemplificar, vou comparar a realidade de um país com o Brasil. O que eu vou fazer para poder ilustrar isso? Tá? No primeiro, então, eu vou criar uma exemplificação. Aí você bota lá, argumento 1, né? Do desenvolvimento 1. Argumento 1, setinha, a sua fundamentação teórica. Vamos para o 2. Vamos para o D2. Argumento 2, e aí agora você não quer, na verdade, citar mais exemplos. Você quer citar, quer fazer uso de uma citação. Aí você vai lá, argumento 2, citação tal, relação com argumento tal. Beleza. Olha para o primeiro problema e fala, quem pode solucionar isso? É o governo federal. Beleza, governo federal.
Olha para o segundo problema. Quem pode solucionar isso? Ah, isso aqui a mídia pode solucionar. Beleza, então você vai lá e bota mídia. E aí o que acontece? De repente, depois você pensa nessa conclusão, entendeu? De repente não precisa você pensar exatamente qual vai ser a ação, qual vai ser o como. Não, talvez não. Começa assim, né? Planeje antes. Pense em toda a sua redação antes de começar a executar, tá? E vai ficar muito mais fácil. E você não vai ter, na verdade, o risco de... Você não vai ter o risco de repente, ficar nesse círculo, tá? Então, preste atenção nisso. O resultado é uma produção com baixa informatividade e argumentos frágeis, quando não tem planejamento, né? Como apresentado sobre o tema exposição nas redes sociais, em que o autor se repete nos 2 primeiros parágrafos quanto à necessidade de algumas pessoas têm de estarem sempre conectadas. Isso aqui, ó. Vai para cá. Lembra? Essa foi a última que a gente terminou analisando na semana passada. Olha o primeiro e o segundo parágrafos. Estar conectado à internet hoje passou a ser algo necessário para muitas pessoas, pois só através da mesma pode-se haver uma comunicação entre pessoas distantes ou o uso dela como fonte de trabalho, estudo, entre outras coisas, de uma forma mais rápida e de fácil acesso. Em contrapartida, a rede não impede as pessoas que a acessam de terem sua privacidade preservada. Quando se trata de internet, muitas pessoas afirmam que não vivem sem, e das 24 horas do dia, elas passam 24 horas conectadas, olha só. Pois estas trabalham em muitas coisas. Então, veja bem, o que ele falou aqui em cima, ele também falou aqui embaixo. A coisa está circulante, não está fluida, não está funcionando. Tá? Então, foi isso que eu quis trazer aqui dentro, fazendo essa relação com esse tema, tá? Internet, meio de comunicação ou exposição. Então, quanto ao círculo vicioso, tudo bem com vocês? Tudo certo? Ficou entendido? Fácil, né? Tudo certo. Facinho, molezinha. Muito tranquilo. Temos de ser, na verdade, vigilantes, galera. Eu acho que esse é o ponto, assim. Né? A gente falou da generalização, de algumas palavras, né? Que a gente não pode usar, de algumas ideias que a gente não pode usar. Aí agora, na nossa produção, a gente já fica assim, opa, calma aí, vamos lá. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver se eu estou cometendo alguma generalização, se eu não estou, vamos ver. Né? E aí você vai aprendendo as coisas, vai aprendendo as falhas argumentativas e vai aprendendo a olhar a sua redação para que você não cometa nenhuma delas. A última que a gente vai estudar é o sofisma, tá? O sofisma, ele traz o seguinte, né? A ideia é que você, quando você faz sofisma, você cria, você constrói, na verdade, um raciocínio que é falho. Você induz a pessoa a acreditar no que você está falando com base numa argumentação falaciosa. É como se eu quisesse enganar você. Tá? Então, o sofisma, ele vem de um raciocínio que não é organizado, não é real, e que tenta convencer você por meio de uma enganação. Tá? Então, vamos ver o que é isso, olha. Sofismas aparecem na forma de um raciocínio equivocado, mostrando um falso argumento como se fosse uma verdade. Normalmente são elaborados tentando enganar o interlocutor. Na redação a seguir, pode-se observar como o autor não consegue ampliar e aprofundar a discussão, voltando sempre à ideia de que os seres humanos desenvolveram técnicas de comunicação porque precisam se comunicar, indicando uma argumentação circular e sem progressão. A gente vai ver já já, tá? Além disso, ele utiliza sofismas, como a ideia de que a internet vai acabar com os outros meios de comunicação, o que é falso, pois ela existe há vários anos e isso não aconteceu. O argumento de que só os países pobres não têm acesso à internet é também uma falácia, pois mesmo em países pobres e locais distantes, ainda que de maneira precária, pode existir acesso à rede mundial de computadores.
Por outro lado, em países com economia ascendente e, não obstante, com grandes desigualdades sociais, nem todos os indivíduos têm acesso à internet. Então, vamos lá, olha só, vamos visualizar isso na prática. Isso aqui é uma redação, beleza? E a gente vai enxergar a construção equivocada, tá? Esse tal sofisma do qual estamos falando. Os seres humanos, desde sua evolução, desenvolveram técnicas de comunicação para a melhoria em se comunicar com a sociedade. A comunicação durante anos vem tendo uma grande evolução, conforto e rapidez para os seres humanos, tendo um grande surgimento de comunicação, a internet, que acabará daqui a um tempo com outros meios de comunicação. Então, isso já é o quê, gente? Já é, como é que eu posso dizer? Já é agressivo demais você dizer que a internet acabará daqui a um tempo com outros meios de comunicação. Isso, de fato, era dito quando a internet chegou, né? Quando o e-commerce chegou, quando a gente passou a poder comprar as coisas pela internet, todo mundo falou, agora acabou, agora já era, agora as lojas físicas vão acabar. E, na verdade, não, porque muita gente ainda tem muita resistência em comprar coisas pela internet, né? Muitas pessoas têm resistência de pagar contas pela internet. De repente, se você, né, perguntar, e dependendo da faixa etária dos seus pais, de como eles foram criados, né, às vezes você pergunta para eles e eles querem, não, eu prefiro ir lá no banco, porque aí o comprovante sai na hora. Não, cara, mas espera aí, pai, tem comprovante aqui. Ah, não, mas não está impresso, eu quero papel. Eles têm muito essa concepção, né? Então, assim, dependendo aí de como seja na sua casa, você vai reparar que o pensamento de que a internet vai acabar com tudo, vai destruir a televisão, o poder da televisão, é real. Isso aí a gente já vê nessas teorias há muito tempo. Mas dizer que vai acabar com outros meios de comunicação, aí acho complicado, tá? Então, por exemplo, se a gente pensa hoje na internet, né, no YouTube, cara, pô, por favor, eu consumo muito, eu nunca consumi muito televisão, nunca consumi muito, mas o que eu consumo de YouTube é absurdo, entendeu? Então, assim, eu tô sempre assistindo algum vídeo, para mim, cara, esquece, televisão morre completamente. Eu não assisto a televisão, basicamente. Entendeu? Só uma coisa pontual, assim, um jornal nacional e tal, mas aí eu também posso assistir por aqui. Então, existe realmente uma preferência da geração, da minha geração e da geração de vocês, com essa questão da internet em si. Mas dizer que acaba, e as produções de novela, né? E as produções ali de programas vespertinos, aqueles programas da tarde, né? Programas de receita, programas de entretenimento, né? De fofoca e tudo mais. Isso a gente sempre vai ter um público consumindo. Então, não tem como a gente dizer que a internet vai acabar com os outros meios de comunicação. Rádio, por exemplo, não posso dizer que a internet vai acabar com esses meios de comunicação. Eu não posso fazer isso, entendeu? Mas, sem dúvida, é um pensamento, né? As pessoas estão livres para pensar o que elas querem. Agora, dizer que vai acontecer, não, aí você já está falhando mesmo argumentativamente. A sociedade cada vez mais vem tendo necessidade de se comunicar e de conhecer informações sobre tudo que ocorre no mundo. Por isso, desenvolveu técnicas de comunicação. Ficamos conectados quase o tempo todo nas redes sociais, por meio da internet, e só os países muito pobres e distantes é que não podem ter acesso a ela. Então, se a gente pensa que o Brasil não é um país pobre, né? Nem distante. Que concepção é essa de pobre, distante? Distante de quê, né? Distante, a referência ela é muito relativa, né? Se a gente diz
que só os países muito pobres e distantes não têm acesso à internet, nossa, a gente está ignorando aí que no Brasil mesmo há cerca de 20% que não usa, que não tem acesso a isso, né? Então, é complicado dizer, né, esse tipo de coisa. E aí eu coloquei aqui para você, ó. Aqui em negrito, ó, aqui em negrito, a gente vê, olha lá, a mesma concepção, né, falando de comunicação, da importância da internet e tudo mais. E o sublinhado, que é o que eu destaquei aqui para você, ó, só os países muito pobres e distantes aqui não podem ter acesso a ela, ou que a internet acabará, isso é um sofisma. Tá? Então, ao mesmo tempo, você percebe que o sofisma é como se fosse uma generalização, mas que tem muita cara de verdade, porque eu argumentei que hoje em dia se usa muito mais internet do que qualquer outra coisa. Então, como eu vou arrumar essa argumentação, é o que vai possibilitar que haja um sofisma ou não. Sofisma nada mais é do que uma mentira, né, com uma impressão de verdade para enganar o interlocutor, tá? A conexão por meio das redes sociais trouxe alguns benefícios. As informações são transmitidas cada vez mais rápido, trazendo muitos conhecimentos aos seres humanos, tá? E aí aqui em cima, ó, ele já havia falado, os seres humanos, desde a sua evolução, desenvolveram técnicas de comunicação para melhoria em se comunicar. A comunicação vem tendo uma grande evolução, conforto e rapidez. Então, aqui ele fala de novo, as informações são transmitidas cada vez mais rápido, ou seja, a mesma ideia que ele falou anteriormente. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não cometer isso. Com o passar do tempo, a internet trouxe algumas consequências. Pesquisas afirmam que muitos perfis falsos foram criados nas redes sociais, principalmente em sites de relacionamento, namoro. Pessoas estão sendo enganadas e roubadas através da internet. Fotos íntimas de menores de idade estão sendo divulgadas em sites na internet, causando graves lesões no psicológico. Para diminuir essas consequências, pesquisadores alertam todas as pessoas a não divulgar documentos, senhas, contas bancárias por redes sociais. Pedem que os pais tenham muita atenção em seus filhos, no que eles estão vendo e fazendo nas redes sociais. Ficar atentos também no comportamento e, se ocorrer algo de errado, procurar um psicólogo. E lembre-se que todo cuidado é pouco. Bom, vamos lá agora. Agora é a vez de vocês. Eu quero que, fora esses erros que nós falamos de construção, eu quero que vocês apontem erros estruturais, gramaticais, o que vocês perceberam nesse primeiro parágrafo aqui. Tá? Então, eu quero um olhar aprofundado, beleza? Olha para esse primeiro aqui, que é o que a gente está vendo agora, tá? Leia-o e veja quais são os pontos que precisariam ser modificados ali. Vai. Vou te dar 3 minutos para ler e aí eu vou ficar esperando você abrir o microfone para falar comigo. Tudo que você achar que está errado, tudo que precisa ser acrescentado, enfim, me diz aí. Já. Eu vi que tem muita repetição de comunicação o tempo todo. Isso no texto inteiro em si. Sim, sim. Se esse cara já teve aula de coesão e alguém já falou para ele que o máximo é 3, ele falhou miseravelmente, né? Porque só no primeiro, vamos contar aqui, vamos marcar. Vou marcar aqui. Olha só. Rapidinho, não sei por que tá marcado isso aqui amarelo. Deixa eu só tirar isso aqui, amor, rapidinho. Pronto. Vamos lá, então. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Vamos lá. Então, repetição de palavra, né? Então, vou marcar aqui, ó. Comunicação. Eu vou marcar de vermelho. Comunicação.
que mais? Aonde? Comunicação. Tem comunicar também. Comunicação. Só disso aqui, coitado, ele já não tiraria 200 na competência 4 nem pagando R$ 1 milhão. E a Sara falou, ainda tem o comunicar, que é uma palavra, né, com o mesmo radical. Eu não vou marcar, mas, né, já seria algo para a gente pensar em modificar. Tá bom. Esse parágrafo, gente, quer dizer, não tá bom não acabou. Vamos continuar. Falei tá bom em relação à comunicação. Então, esse parágrafo é um parágrafo de introdução, ok? Ele contém as 3 partes de introdução. Me diz aí mais, o que vocês acham? Sara, o que você vê aí? Só uma dúvida, é porque desde sua evolução tá indefinido, mas mesmo assim seria entre vírgulas ou não? Desde sua evolução, tá impreciso, mas seria entre vírgulas sim. Porque é um adjunto adverbial deslocado. Vamos botar aqui. Aqui, ó. Vou botar aqui outra vírgula e vou marcar isso aqui também. Boa. Vai, continua. O tendo também, ele usou, além do gerúndio, né, ele usou 2 vezes seguidas, tipo, na linha de cima e na de baixo. A comunicação durante anos vem tendo, e embaixo ele botou, tendo um grande surgimento. Isso. Vou marcar aqui. A comunicação vem, tá certo? Deixa eu ver, calma aí, amor. Deixa eu marcar o tendo, aí tu fala de novo que eu não ouvi. Fala agora, vai. A comunicação vem, tá certo? A comunicação durante anos vem tendo... Sim, que é de vir. Ah, tá. Tá? Caso... Só tem acento, Mi, quando é terceira pessoa do plural. Não, eu nem pensei em acento, não. É porque, tipo, a comunicação vem. Tipo, vem, sabe? De vir. Como se ela fosse uma pessoa. Isso. Sim, eu queria chamar a atenção para isso também. Quem ia falar agora? Fala que depois eu vou comentar isso que a Milena falou. É a Inara que falou? Ah, foi mal, porque toda vez que eu abro o áudio tem alguém falando. Ah, não, fala aí. Não, é falar da tese. Tá, calma. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui essa parte. Eu queria... Que bom, estou feliz que alguém viu essa parte, porque a gente tem o seguinte, ó. A comunicação durante anos vem tendo uma grande evolução, conforto e rapidez para os seres humanos. Olha só, presta atenção. Quem é que vem tendo uma grande evolução? A comunicação, beleza. Mas olha só, quando você coloca vem tendo uma grande evolução, vem tendo um conforto, a comunicação tem conforto. Meninas, atenção a esse momento. A gente aqui entrou numa situação aqui complexa do ponto de vista da coesão, tá? Por quê? A coesão não é só você colocar a conjunçãozinha e não é só você evitar repetição de palavra. A conjunção também é você ser precisa quanto ao vocabulário. Então, a comunicação vem tendo conforto. Entende que esse conforto aqui não faz sentido, porque não é uma pessoa que tem conforto. A gente não está falando, a comunicação não é gente, tá? Então, uma coisa é você falar que a comunicação tem apresentado uma grande evolução, tem propiciado um conforto ao ser humano, né? Tem trazido rapidez nas tarefas dos seres humanos. Então, aqui a gente tem uma coisa muito difícil de enxergar, um erro que nós vamos cometer até a véspera, tá? Um erro que nós vamos cometer até a véspera e que temos de ter cuidado para justamente não personificar aquilo que não é para ser personificado, tá? Então, talvez aqui, como a Milena disse,
talvez essa coisa do vem tendo, né? Como se fosse, tipo assim, a pessoa vem tendo febre, né? A pessoa vem tendo dor de garganta. Então, tipo, como se fosse uma pessoa, e na verdade não. Eu acho que a gente poderia pensar em algo para mudar isso aqui, tá? Fala aí, Sara. Na hora da tese, que não estava clara, né? Sim, ó. Temos o seguinte: os seres humanos, desde a sua evolução, desenvolveram técnicas de comunicação para melhoria em se comunicar com a sociedade. Então, já temos aqui também uma ideia pleonástica, porque se o ser humano desenvolveu técnica de comunicação, é claro que quando você desenvolve uma técnica para algo, já é com esse fim. Então, quando ela fala técnica de comunicação para melhoria em se comunicar, porra, jura? Descobriu a pólvora, né? Então, a gente já sabe que é para se comunicar. Então, isso aqui também, não do ponto de vista gramatical, né? Mas do ponto de vista semântico mesmo, já é algo óbvio. A comunicação durante anos vem tendo uma grande evolução, conforto e rapidez para os seres humanos. Olha só, ficou muito ruim, como a Milena reparou, né? Ficou muito ruim isso, porque, cara, a comunicação vem tendo uma grande evolução, conforto e rapidez? Ou ela vem, né, na perspectiva de trazer isso para a gente? Ou ela tem trazido para a gente, tem propiciado, tem possibilitado ao homem o conforto e a rapidez nas relações interpessoais, tá? E aí, tendo um grande surgimento de comunicação, a internet que acabará, tipo, aí já a coisa já está até, né, mal escrita. A comunicação durante anos vem tendo uma grande evolução, conforto e rapidez para os seres humanos, tendo um grande surgimento de comunicação. Alguém entendeu essa parte? Tendo um grande surgimento de comunicação? A internet que acabará daqui a um tempo com outros meios de comunicação. E aí, o que mais está errado? O durante anos também é impreciso, né? Tipo, anos. Quantos anos? Sim. E daqui a um tempo também. Né? Aqui, ó. Ó. Essa parte aqui, daqui a um tempo. Como assim daqui a um tempo? Ó. A comunicação durante anos. Aqui tinha que estar entre vírgulas também, tá? A comunicação, vírgula. Durante anos, vírgula. Tá? Então, olha a menstruação que está esse pequeno texto introdutório. Então, vamos lá. Tendo um grande surgimento de comunicação, aí do nada, né? Eu sinto que isso aqui vem do nada. Vocês sentem também? Essa parte aqui? Ela vem assim, pluft, né? Ela aparece do nada. A internet que acabará... Isso aqui, ó, isso é forte demais, cara. Isso é forte demais. Tá? Então, cara, não é legal. Inclusive, a Sara falou sobre a tese, e a tese desse cara aqui é criada em cima do sofisma, né? Ele quer defender que a internet vai acabar com os outros meios de comunicação. A gente força uma barra para identificar que ele quer dizer isso, mas ele não apresentou argumentação explícita, né? Ele não disse a internet vai acabar por conta de X ou Y, não. Ele só jogou aí, deixou no ar. Aí no de baixo, gente, alguém tem mais algum comentário para fala? Só uma coisa, é que eu não sei se está certo. Pode falar. Na segunda linha, melhoria em se comunicar, né? Seria melhoria ao se comunicar ou não? Desenvolveram técnicas de comunicação para melhoria. Não, aqui não. Para mim tá estranho. Não, porque a melhoria ela pode acontecer para alguma coisa, em algum serviço, tá? Não tem problema, não. É estranho, mas não tem problema. A construção que é estranha mesmo. Do ponto de vista gramatical, não está errado, não. Tá bom. Vamos para o segundo, então. Uma coisa, né? Para que coesão aqui, né?
nesse sentido, nesse contexto, dessa forma. Esquece, isso aí o cara abstraiu completamente, né? Vamos para esse agora, esse aqui, ó. A sociedade cada vez mais... E aí? Cada vez mais. Cada vez mais... Vem tendo de novo. Vem tendo de novo. Aí, olha só, aquilo que a gente estava conversando ontem na aula de gramática. O que a gente poderia colocar no lugar de vem tendo? Se intensifica. A sociedade cada vez mais... Isso já foi embora, né? Não pode cada vez mais. Então, a sociedade tem apresentado ou tem mostrado a necessidade de se comunicar, né? Eu vou marcar esse vem tendo aqui novamente. Se liga na menstruação que está esse texto. Vamos lá, segue o baile aí. O que mais? Informações sobre tudo que ocorre no mundo. Aqui ainda está faltando um o, porque é tudo o que ocorre no mundo. Tudo aquilo que ocorre no mundo. Vocês lembram do o da aula de gramática que significa aquilo? Vocês lembram? Que a gente falou? Esse o antes Sim. do que? Então, esse o antes do que não tinha, né? Eu que coloquei agora, porque a pessoa não colocou na redação. Mas deveria de ser isso aqui, porque sobre tudo aquilo que ocorre no mundo, tá? Então, acrescentei esse o e esse tudo aqui, obviamente que não é tudo, né, gente? É uma palavra que a gente evita, né? O ser humano, ele quer conhecer as informações, ele quer ter acesso, mas sobre tudo, né? Talvez se a pessoa falasse... Qual seria uma saída para a pessoa se ela quer demonstrar que o ser humano tem sede de informação? Como que vocês colocariam, sem colocar a palavra tudo? Diz aí. Qual seria a saída para a gente tirar isso tudo daí? Acontecimentos. Olha só, aqui você poderia falar de conhecer sobre diversos assuntos, tais como relações econômicas e questões políticas, enfim, né? Você poderia dar exemplos, né? 2 exemplos, tá? E sempre cuidado, né? Se você vai falar diversos assuntos, pelo menos 2 para mencionar, tá? Continua aí, gente. Então, tudo que ocorre no mundo, por isso desenvolveu técnicas de comunicação, ficamos conectados quase todo o tempo nas redes sociais, por meio da internet, e só os países muito pobres e distantes é que não podem ter acesso a ela. E aí, fala para mim. O que mais? É tudo em um período só, né? Tudo em um período só, exatamente. Então, a gente tem aqui, ó, um período giga. A pessoa começou e não parou, tá? Só que, onde vocês parariam? Me digam aqui, onde vocês parariam? Esse parágrafo tá uma merda. Esse parágrafo tá uma merda. A gente precisa salvar a vida dele. Qual é a sua solução para salvar a vida desse parágrafo? Fala aí, Nara. No mundo. Pararia onde? No mundo. E depois eu colocaria um elemento coesivo para ligar o por isso. A sociedade cada vez mais vem tendo necessidade de se comunicar, de conhecer informações sobre tudo que ocorre no mundo. Ponto. Isso. Poderia parar aqui, né? Cara, eu queria botar a barra em pé. Sabe como é que faz a barra em pé? Acho que é esse aqui também. Não.
Calma aí. Bota um i. Mas é que tem uma barra em pé aqui no teclado. Agora eu esqueci. Como é que faz? Vou botar isso aqui, ó. Não, tá uma merda aqui, Nara. Calma aí. Vou botar aqui, ó. Vou botar isso aqui. Seria aqui, né? Deixa eu tirar a cor disso aqui. Só para ficar marcado. Tá. Aí, o que a gente poderia colocar aqui no lugar de por isso? Nesse sentido, Nesse sentido, desenvolveu técnicas de comunicação. E aí, morreu, né, Milena? Acabou, porque não tem mais o que fazer. O cara já está trazendo... Veja como é difícil você tentar salvar um texto fodido, né? Veja como é, né? Eu não vou dizer que eu faço isso com vocês, porque vocês jamais, nem na primeira redação, apresentaram textos nesse perfil. Graças a Deus, vocês chegaram, né, já tendo passado desse nível. Mas imagina o que é para um professor corrigir uma redação dessa, tipo, atribuir sentido àquilo que está absolutamente zoado, né, e bugado. Então, é uma tarefa hercúlea, assim, bizarra, sabe? De você tentar dar sentido àquilo que não está bem explicado. Porque aqui ele fala, por isso desenvolveu técnicas de comunicação, ficamos conectados. Tipo, qual é a relação? Vocês conseguem enxergar isso também? Que do nada eles soltam ficamos conectados? Ô, já, isso é uma figura de linguagem, né? Aquela coisa que você, tipo, fala amplo e do nada você se coloca no meio. Não, quando a gente fala sobre isso, de figura de linguagem, é que a gente fala assim, a sociedade, vírgula, reconhecemos o nosso valor enquanto cidadãos. Né? Então, não chega a ser dessa maneira aqui, né, Mi? Essa maneira aqui é erro mesmo. Lá, quando a gente fala, veja, ele não está falando dele e depois ele traz para todos. Ele está falando de todos e depois ele traz para todos também, porque ele está dentro dessa primeira pessoa. Ele está falando assim, a sociedade cada vez mais vem tendo necessidade de se comunicar e de conhecer informações sobre tudo que ocorre no mundo. Por isso desenvolveu técnicas de comunicação. Ficamos conectados. Tipo, isso é um erro de coesão mesmo. Ele não parou, ele não teve aquele momento de analisar e falar assim, não, calma aí, agora que eu apresentei o meu primeiro argumento, eu agora vou relacionar para poder finalizar depois. Então, é diferente de eu falar a sociedade, estamos focando apenas nos nossos interesses, por exemplo. Tá? Essa figura de linguagem que você está falando, ela é a silepse, tá? Ela é a silepse e ela também pode ser enquadrada como anacoluto, tá? Dependendo aí da banca, ou você vai ser cobrada por uma coisa ou por outra. Então, ó, aqui no caso, aqui também deveria de ser uma parada, né? Ó, deixa eu tirar aqui. Porque do nada ele joga esse ficamos. Calma aí. Pronto. Ó, ficamos conectados quase o tempo todo nas redes sociais. É muito ruim esse quase o tempo todo, né, cara? Tipo, sabe, ele quis dizer que majoritariamente, né, que a gente, numa maior escala, gasta mais tempo. Poderia ter falado melhor, mas também não falou. Por meio da internet, e só os países muito pobres e distantes é que não podem ter acesso a ela. Tem mais alguma coisa aí, gente, nesse restinho aí? O que vocês acham? Os países. Já. O que tem os países muito pobres, Helena? É que não podem ter acesso a elas. Não seria são, tipo... Só os países muito pobres e distantes. Não, mas aí, quando você tá falando aqui, olha só, presta atenção.
Só os países muito pobres e distantes é que não podem ter acesso a ela. A concordância está marcada aqui, ó. Então não tem problema. Agora, seria o são se ele falasse só os países muito pobres e distantes são os que não podem, tá? Se ele colocasse esse os que, mas ele não colocou, ele botou o que. Aí marcou depois a concordância no podem, tá? Então, se ele não marcasse a concordância no podem, ia estar errado, mas como ele marcou, ele se livrou, tá, Milena? Ah, tá, porque eu achei estranho, mas tudo bem. Fala. Quem mais ia falar? A Inara estava falando, eu acho. Uma coisa, igual a gente viu na aula de ontem, eu não sei se está certo. Esse desenvolveu técnicas, não seriam desenvolveram-se técnicas? Ou não, tá certo? Mas aí, presta atenção. Esse cara aqui, ele não tá errado porque a gente não botou o C, né, amor? Se a gente colocasse isso aqui, olha para cá. Ó, presta atenção. Se a gente fizesse isso aqui, estaria errado. Ok? Só que a gente não fez. Entendi. Aqui, entendeu? Então, se for, ó, por isso desenvolveu técnicas. Então, a sociedade desenvolve alguma coisa. Então, Jarline desenvolve aulas em PowerPoint. Eu não preciso colocar o sujeito no plural para o meu objeto ser plural, não, tá? Então, a sociedade desenvolveu técnicas, está tudo certo. Agora, se a gente coloca aquele C ali, desenvolveu-se técnicas, aí babou, aí a gente errou. Aí cairia naquilo que a gente viu ontem na aula mesmo, você está certa, tá? Vai, Beleza. segue aí, o que mais? Isso aqui, ó, é uma palavra que a gente não usa. A gente deve a todo custo evitar isso aqui. Só os países muito pobres e distantes é que não podem ter acesso a ela. Tá? Somente, essa coisa do tudo, do somente, cara, esquece. Deixa rolar, tá? E aqui embaixo, galera, aqui também nesse segundo não vou comentar sobre conexões não, tá? Ele meteu um por isso aqui, né? Ligou o modo turbo daqui de cima até aqui embaixo e achou que estava abafando. Mas vamos lá, vamos para o último parágrafo aqui. A conexão por meio da rede. O que vocês me dizem sobre isso? Com o passar do tempo, tá também preciso, né? Vamos lá. A conexão por meio das redes sociais trouxe alguns benefícios. As informações são transmitidas cada vez mais rápido, trazendo muitos conhecimentos aos seres humanos. A gente deve evitar isso aqui, tá, gente? Cada vez mais, tá? Aqui ele até botou um rápido para dar uma quebrada. Mas essa expressão aqui, sozinha, a gente deve evitar, tá? Com o passar do tempo... Porque até quando você quer dar uma ideia, né, de passagem de tempo mesmo, você tenta ser mais preciso de alguma maneira, né? Ou então você tenta se referir assim, à história da humanidade mesmo, né? Ao longo da história da humanidade, o homem desenvolveu técnicas, tipo, é menos pior do que você fazer esse tipo de coisa, né? Com o passar do tempo, com o passar dos dias. O que mais que vocês veem de errado aí? Ele falou algumas consequências, né? Exemplifica também. A internet trouxe algumas consequências. Pesquisa, sim.
Quais consequências? Você tem que trazer no mínimo 2, tá? O que mais? Por meio das redes sociais deveria estar entre vírgulas? Cadê? Na primeira linha. A conexão por meio das redes sociais trouxe alguns benefícios. Não. Não, devia não. Precisava não, Tainá. Vai lá. Tem os gerúndios Aonde? trazendo, causando. Na segunda linha, Trazendo. tem na Causando. última linha sendo, causando. Causando. Pessoal, vocês me mandaram aquela correção da redação nota 1000? Eu ainda não consegui pegar nela. Eu sei que a Tainá mandou e a Inara também. Não sei se as outras meninas mandaram. Eu acabei esquecendo. Deixa de fazer, não, tá? Deixa eu ver aqui. Onde tem mais gerúndio? Em Aqui, cima ó. do sendo também tem outro. Estão sendo, né? Ao invés de usar tem sido, né? Bota estão sendo ali equivocadamente. Tem mais algum? Não. Tem também através Isso. da internet. Sim. E tem que ser o quê? Aqui. Por meio da internet, por Por intermédio. meio. Isso. Então vamos lá. A conexão por meio das redes sociais trouxe alguns benefícios. As informações são transmitidas cada vez mais rápido, trazendo muitos conhecimentos aos seres humanos. Aí, tipo assim, ele fala que a conexão trouxe alguns benefícios e ele só fala de um benefício, que é o benefício da rapidez da informação, né? Ele fala alguns benefícios, parece que você vai trazer mais de um, pelo menos. Não é isso que ele faz. Com o passar do tempo, tinha que ter uma vírgula aqui, né? O do tempo está errado, mas analisando do ponto de vista escrito, a gente deveria colocar. A internet trouxe algumas consequências, sem explicitar. Pesquisas afirmam que muitos perfis... Gente, isso aqui, vocês não viram isso aqui? Que pesquisa que afirma o quê? O que está faltando aí? O que está faltando aí? Argumentos de autoridade, alguma... Argumento de autoridade. Alguma comprovação, né, Mia? Alguma comprovação. Pesquisas afirmam. Já, ele usa a internet 3 vezes só nesse parágrafo. Cadê? Vamos lá, me ajuda a achar. Eu Na sou terceira cega. linha, depois do tempo. Calma aí. A internet. Não, esse cara aqui é muito ruim de vocabulário. Calma aí. Depois do através da, na penúltima linha. Através da... E na última linha, depois de divulgadas em sites na internet. tá. Show. Show, Mia. Valeu. Agora, não sei se vocês repararam, mas para mim é o erro mais esdrúxulo aqui, né? Tem tanta coisa errada que eu já tô com a cabeça louca, mas causando graves lesões no psicológico. Lesões no psicológico. Como é que é isso? Como é que seria uma lesão no psicológico, gente? Por que lesão não é a melhor palavra? Alguém sabe me explicar? Porque lesão parece feridas, machucados, alguma coisa assim. Porque lesão a gente tem no joelho, né? Não acha não, Inara? Porque lesão a gente tem no joelho, lesão a gente tem na panturrilha, lesão a gente tem na coxa, lesão a gente tem no cérebro, e talvez ela tenha querido dizer isso, mas ela colocou psicológico como se fosse algo concreto, se referindo a cérebro, mas na verdade não. Né? A gente não tem uma lesão no psicológico. A gente cria um trauma psicológico, né? A gente
desenvolve questões psicológicas, mas lesão, aí não. Aí não. Tá? Esse foi o pior erro, acredito que da redação inteira, né? Que foi uma escolha lexical, uma escolha de palavra, que não foi uma escolha feliz, não foi uma boa escolha, tá? Então, acredito que isso aqui, ó, seja um grave problema, visto que você não está, como posso dizer? Você não está se desenvolvendo, né? Você não está se fazendo entender. Aí isso mexe na coerência, e mexendo na coerência, babou. Vai ter problema, tá? Alguma coisa mais nesse? Já, só uma Fala. coisa. Eu achei estranho na quarta linha, que tá falando assim, principalmente em sites de relacionamento, namoro. Sim, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente faz isso, tá? Na internet, na redação. Tipo, a gente coloca assim, por motivos de alegria, vírgula, felicidade, nananana. Tipo, não. Por motivos de alegria ou por motivos de felicidade, tá? Quando as palavras são usadas como sinônimas, você escolhe só uma. No caso aqui, site de relacionamento, eu não posso dizer que é namoro. Porque site de relacionamento é relacionamento. Relacionamento o quê? Relacionamento tem que ser só namoro? Não pode ser uma amizade também? Enfim. Então, a questão é que se você quer falar sites de relacionamento ou namoro, você coloca os dois como coisas diferentes. Mas aí você tem que usar o ou. Você não pode botar a vírgula, senão você vai colocar como se fosse sinônimo. Só que não é. Tá bom? Vai lá. Se ninguém tiver mais nada para falar no terceiro, vamos para o último. Para diminuir essas consequências, pesquisadores alertam todas as pessoas a não divulgar documentos, senhas, contas bancárias por redes sociais. Pedem que os pais tenham muita atenção em seus filhos, no que eles estão vendo e fazendo nas redes sociais, ficar atentos também no comportamento e, se ocorrer algo de errado, procurar um psicólogo, e lembre-se que todo cuidado é pouco. Ai, meu Deus do céu. Fala aí. Não tem o principal, né, de uma conclusão, que é o conectivo Esquece. de conclusão, né? Mas esquece. Esse Inara, ele tá todo cagado. A gente não viu. A gente na redação toda viu que tá tudo errado. Mas fala aí. O que mais? Sem ser o portanto, torce evidente portanto. Enfim. O que vocês acham mais No aí? final, do nada ele começa a conversar com a pessoa que tá lendo. Cara. Desculpa, gente. Eu acho engraçado. É porque eu penso assim, cara, o cara. Desculpa mesmo, eu acho engraçado isso. Porque o cara se preparou o ano inteiro. Muito provavelmente o professor falou assim, cara, não fala com a pessoa que você está escrevendo, para quem você está escrevendo. Tipo, aí o cara lança um lembre-se que todo cuidado é pouco. Tipo, ainda traz aqui uma frase, né? Todo cuidado é pouco, uma frase feita, enfim, extremamente clichê, batida. Aí eu fico pensando, cara, o que esses caras pensam? Tipo, a gente passa o ano inteiro. Sabe, aula de redação não é aula de conversação babaca, não, é coisa séria. O que a gente fala é para você não fazer, e o que a gente fala é para fazer, entendeu? Então, a gente fala para o que vocês não devem fazer e o que vocês devem fazer. Então, tipo, aí o cara chega lá na prova e fala, não, vou agora chamar o cara, né? Porque é uma coisa panfletária, né? De alguma maneira. Você está ali trazendo o cara. Então, lembre-se que todo cuidado é pouco. Não, isso aqui é uma interlocução, não existe. Não tem como, tá? O que mais que vocês veem aí? Já, essa redação, uma redação modelo Enem, não, né? Não, uma redação Ou era comum. para ser? Não, uma redação Ah, comum. tá. Redação Beleza. comum. Vai. E por isso que a gente nem pode falar assim, faltou a gente, faltou isso. Não, é uma redação comum. É, isso mesmo.
que mais que a gente pode marcar aqui, gente? Pesquisadores, Cadê? na primeira linha. Pesquisadores alertam. Sim. E detalhe, hein? Quando eu trago pesquisadores alertam, o que eu estou fazendo? Estou trazendo um recurso argumentativo que é o argumento de autoridade. Só que em que momento que a gente está? A gente está na conclusão. Se a gente está na conclusão, a gente pode trazer informação nova, Brasil? Não ou não? Não, né? Então, quando ele fala pesquisadores alertam, na verdade, ele tinha de trazer a referência, ele não trouxe, né? Ele não trouxe essa referência, então ficou uma menção assim vazia, esvaziada de sentido argumentativo, e a gente já está na conclusão. Então, assim, duplo erro, né? Você não pode trazer uma informação nova e quando você traz, você ainda traz sem fonte, ou seja, você está todo cagado, está tudo errado. Vamos lá, o que mais? Ô, Jajá, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Quem divulga em algum lugar ou por alguma coisa. Pode ser porque ele botou por redes sociais e para mim não faz sentido. Deixa eu ver, calma aí. Não, quem divulga Divulga. algo a alguém. É, porque ele botou todas as Todas alerta as pessoas. divulgar documentos sem as contas bancárias por redes sociais, tá certo? Então, olha só. Você pode divulgar uma campanha pela rede social, tá? Não tem problema de regência quanto isso, não. Tipo, porque o que acontece? O verbo divulgar, ele depende da frase, né? Então, eu divulgo meu curso à sociedade, por exemplo. Mas eu posso, pelas redes sociais, divulgar o curso. Só que aqui ele botou por redes sociais. É porque, na verdade, quem é o pela? É o por mais o a, tá, Mir? Então não tá errado, não. Entendi, mas se eu colocasse, tipo, a não divulgar documentos sem as contas bancárias em redes sociais, estaria errado? Não, Estaria estaria certo. Estaria certo. É porque eu achei coisinha. Não, tranquilo. Mas olha só, pegando isso que você falou, Amir, olha só. A não divulgar documentos sem as contas bancárias, tipo, o cara usou a vírgula e perdeu a linha total, né? Como é que tinha que ser essa sequência aqui? É porque é os documentos, as senhas e as contas bancárias. Aí, Você de repente até pode tirar o artigo, entendeu? Para colocar divulgar documentos, senhas e contas bancárias. Ou então, se você quiser, né, dar essa possibilidade. Tá? Não necessariamente você precisa colocar o artigo aqui nesse caso. Tá? Você poderia falar divulgar documentos, não tem problema. Mas quando você bota divulgar documentos sem as contas bancárias, tipo tudo numa enumeração, você esquece que o último elemento da enumeração tem que ser precedido com e. Ou, tá? Então, documentos, senhas e contas bancárias pelas redes sociais. E aqui não teria essa vírgula não, tá? Isso aqui tá errado. Não existe essa vírgula. Vou riscar essa vírgula aqui. E aqui deveria ser e. Ou, tá? Botar e barra ou. Aí tira a vírgula dali. Quem mais, gente? O que vocês acharam aí? Tem mais alguma coisa estranha? Tem os gerúndios, né, também. Vamos marcar? Onde estão eles? É no que eles estão vendo e fazendo. Que eles estão vendo e fazendo. Como que a gente poderia trocar isso aqui? No que os filhos nananã e nananã nas redes sociais. O que vocês acham?
que a gente poderia colocar no lugar de estão vendo e estão fazendo? Vem e fazem? Simples, né, Sara? Simples, né? Eu nem enxergo coisa simples, eu sempre faço essas coisas também. Não, mas é simples. Não, é simples. É exatamente isso. Você não está errada, não. É isso. Eu não entendo porque a gente fica com esse coisa, né? Ai, o gerúndio. Gente, é tão fácil tirar o gerúndio, olha lá. No que eles veem e fazem nas redes sociais. Ponto, acabou. A gente resolve assim, ó. Um passe de mágica. O que mais, gente? Tem mais Tem alguma também o coisa? algo errado, né? Que é muito. Sim. São duas situações aqui, amor. Algo, na realidade, é uma palavra vaga e imprecisa, que a gente deve evitar, assim como coisa, né? Então, coisa e algo fazem a gente perder ponto de coesão. Não podemos usar essas palavras. Porque a imprecisão vocabular também é um aspecto da coesão. Você coloca uma coisa para se referir a outra porque você não tem... você coloca algo para fazer referência, e isso é um papel da coesão, porém você não sabe que algo é esse, aí você joga uma palavra coringa. Então, esse é um erro do algo. Agora, o outro erro é que essa palavra aqui, errado, é um conceito relativo. E conceitos relativos, nós não entramos no mérito, entendeu? A gente nunca diz, não sei o que é certo, não sei o que é errado. A gente não faz isso. Por quê? Dizer que é certo e dizer que é errado, porque, como é relativo, eu posso ter uma concepção para uma pessoa e posso ter outra concepção para outra pessoa. Entendeu? Então, assim, é necessário que a gente evite esse tipo de palavra e que a gente coloque sempre com base em alguém. Então, inadequado socialmente, adequado socialmente, tá? Adequado linguisticamente, não adequado linguisticamente. Sempre assim, tá? Nunca botar certo e errado, que aí é uma discussão filosófica que leva horas e a gente não tem como fazer isso agora. Tá bom, Inara? Inara? Tá bom. Valeu. Tá. Essa parte aqui, ó. Para diminuir essas consequências, pesquisadores alertam todas as pessoas a não divulgar documentos, senhas ou contas bancárias por redes sociais. Pedem que os pais tenham muita atenção em seus filhos, no que eles estão vendo e fazendo nas redes sociais, ficar atentos também. Olha, esse ficar atentos, assim, também está vindo assim, pá, porque ele vem com o verbo conjugado, né? Pedem que os pais tenham no que eles estão fazendo e vendo e fazendo, aí vírgula ficar. Ele não mantém o paralelismo do verbo conjugado, né? Então ele fala, os pesquisadores pedem que os pais tenham atenção, aí ao invés de botar fiquem atentos ao comportamento, ele bota ficar atentos. Isso é um erro mais difícil de o aluno perceber, que é um erro de paralelismo, de estrutura verbal, né? Então, ele usa uma coisa e não mantém essa mesma coisa na outra parte da oração, tá? Aqui, não sei se vocês repararam, se ocorrer algo de errado, procurar um psicólogo. Essa oração tem que sentido? Se ocorrer algo de errado. Qual o valor dessa oração? Condição? Condição. E aí, quando a gente tem condição, a gente faz o quê? Bota vírgula, né? Se ocorrer algo de errado, vírgula, procurar um psicólogo, e aqui já tá babado, né? E lembre-se, aí já deu ruim. Uma coisa que a gente pode tirar é isso aqui, ó, em seus filhos. A gente está tomando agora muito cuidado com os seus. Lembra que a gente conversou na aula de redação? Aqui a gente poderia pedem que os pais tenham muita atenção aos filhos,
que aí a gente elimina a ambiguidade dos seus, né? A gente, enfim, deixa para lá, né? A gente não coloca, para a gente evitar que o interlocutor, pelo seu ser um pronome deítico, que aponta para fora do texto, a gente evita esse tipo de problema. Aí a gente já tira aqui e veja, não faz diferença nenhuma, tá? Do ponto de vista semântico, não faz diferença. Então, você usa, na verdade, um aos, que é muito melhor do que você usar o em seus, né? Então, a gente só ganha com isso. Meus amores, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre essa redação? Vou abrir assim grandão para vocês enxergarem. Eu queria te perguntar a nota, tipo assim, é porque o D1 e o D2 não tem a fundamentação, não tem tópico bem definido, tá? Isso aqui é 4,5, Sara. É muito ruim. Muito ruim. Fora as falhas argumentativas, né? A coisa do sofisma que é, assim, é ladeira abaixo. Isso aqui tiraria uns 4. Né? É uma redação dissertativa, argumentativa que não tem fundamentação, está cheia de erro, mal escrita, mal organizada, coesão péssima, truncamentos ao longo do texto, repetição de palavra. Aqui está muito ruim, aqui seriam uns 4, tiraria uns 4. Né? Na verdade, como é um exemplo, né? Eu peguei esse exemplo porque é um exemplo cagado mesmo, entendeu? Não é para servir de exemplo para vocês escreverem, é para servir de exemplo do que não fazer, tá? Porque quando a gente reconhece o erro no texto, a gente consegue pensar, porra, não vou fazer isso porque já vi que é errado e tudo mais. Tá? Mas fica tranquilo. É isso aí mesmo. 4 no máximo. Tá bom? Meus amores, olha, se ninguém tiver mais o que falar sobre essa redação, a gente dá por encerrada aqui, ó, porque olha para cá, olha para esse número. Ó, 42 slides de 42, então a gente acaba por aqui a nossa aula, tá? E a aula de conclusão fica para a semana que vem. Eu vou fazer uma aula de conclusão, eu tinha preparado até a conclusão do Enem, né? Fiz uma aula de conclusão, preparei até a conclusão do Enem. Mas aí já vou aproveitar, já que, né, a gente não conseguiu entrar em conclusão, já vou colocar no mesmo slide a conclusão da UERJ, e aí a gente lê também como que vai se dar e o que a gente pode fazer para construir boas conclusões. Porque eu acho que a conclusão é um problema, né? A conclusão normalmente é um trecho que a gente tem muita dúvida. Mas é isso, meninas. E aí, vocês gostaram de ontem? Fala aí. Sim, no final até eu fiquei sem o que falar, eu acho. Fiquei de queixo caído. Tipo, eu não esperava, sabe, que seria tão assim, pá, um tiro na minha cara. Ai, meu Deus. E aí, fala aí. Sara, você gostou? Milena? Nossa, no início eu tava quase chorando, ela falando, não, porque a nossa realidade, ó, eu vou começar a chorar, meu Deus do céu. Eu vi, Sara. Eu chorei algumas vezes também. Eu vi, eu fiquei assim, ai, meu Deus. É porque eu choro muito. Não, mas eu também choro muito, mas não é ai, meu Deus, esse ai, meu Deus, Sara, não é um ai, meu Deus, tipo, ai, meu Deus, ela vai chorar, não, mas é um ai, meu Deus, de tipo assim, tá pedindo pra chorar mesmo, né, Lívia? Pelo amor de Deus. É, tipo assim, eu acabei nem... É o que, Tainá? Eu chorei na hora da meditação também. Gente, olha só. Eu falei com ela, eu falei, amiga, você pegou pesado. E cara, hoje, assim, eu dormia, sabe, assim, tipo, eu falei, cara, vou... Engraçado que eu tô falando com vocês aqui, aí o meu negócio do celular bipa, assim, tipo, aí aparece, assim, todo o texto que eu falei. Eu não sei o que é ativo aqui, que, enfim. Mas vamos lá, olha só, presta atenção.
Então, nessa hora, quando ela falou assim, se vocês se sentirem à vontade para fechar os olhos, eu falei, o quê? Já tô fechando, meu amor. Aí, fechei e tal, e tipo, para mim é uma merda, né? Porque ela é minha amiga pessoal, ela é mulher do meu melhor amigo, assim, meu amigo de infância. E eu não posso fazer, a gente não pode fazer terapia, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente não pode, com quem a gente tem relação próxima, a gente não pode. Hoje já sabe o que eu achei legal? O quê, meu amor? Tipo Fala. assim, claro que a gente sempre fala, todo mundo, todo vestibulando passa pelas mesmas coisas. Mas quando você tá passando, você acha que só você no mundo tá sofrendo aquilo. E quando ela foi falando, eu fiquei tipo, meu Deus, as pessoas também sentem isso, também pensam isso, tipo, também passam por isso. E você se sente mais confortável, porque você não é a maluca que chora no final de semana porque você acha que não tá dando nada certo na sua vida sozinha, entendeu? Todo mundo Sim. passa por isso. Sim, sim, eu acho Eu achei que. muito legal mesmo. Eu acho que dá eu acho que dá uma dimensão, Milena. Eu vou parar de gravar, tá, gente? Porque a gente está entrando em pontos assim particulares.